tá? A segunda parte, tá? É aqui no 17 agora, tá? Filipenses 4:17, tá? Continua a pregação de Paulo. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 17. Que Paulo diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Então, nessa segunda parte aqui, Paulo, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, só para... Eu coloquei o Paulo é fera, né? Porque ele diz ali já, ó, irmãos, sigam unidos. Primeiro ele fala em união, que é muito importante a gente estar unidos, né? Como irmãos em Cristo, num foco, tá? Sigam unidos o meu exemplo. Então, eu sempre acho Paulo fera por causa disso. Ele sempre coloca ele mesmo. Então, se a pessoa consegue colocar, ó, siga o meu exemplo, é uma pessoa de autoridade, uma pessoa que realmente tem um relacionamento com Cristo. Né, que não tem titubeação de dizer para o outro, né, de, ó, segue o meu exemplo que eu estou indo atrás de Cristo, então faça, olha o que eu faço. E Paulo faz isso, né? E observe os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. E Paulo apresentou um padrão de comportamento aqui, de uma pessoa que tem o alvo Cristo, que prossegue para o alvo, esquece das coisas para trás, né, e continua. Então, observem pessoas neste padrão. Observe o meu exemplo. E daí ele fala, já falei repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, tá? Que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, daí coloca que pensa nas coisas terrenas. E aí eu coloco assim, Paulo está preso aqui, né? Primeiramente Paulo está preso. E isso que é o grande cara que Paulo é fera por causa disso. Ele está em dificuldade, está na prisão, e ele consegue pensar, falar para as pessoas do amor de Cristo, chorar pelas pessoas que não entendem o amor de Cristo, né? Então ele não está pensando em nenhum momento nele, mas ele está pensando naquilo que Deus quer usar a vida dele, que é para o projeto da obra de Cristo. E nisso ele fala, eu choro por essas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. E eu não posso até estar errado, tá? Mas o meu sentimento, entendimento aqui é que Paulo não estaria falando para assim, ó, olhem para os irmãos da igreja ali que estão fazendo, que são de Cristo. Não olhem para os irmãos que não são convertidos, que estão lá no mundo, que são inimigos da cruz de Cristo. Meu entendimento é de que, mesmo dentro da igreja, é para que a gente possa estar olhando aqueles que fazem como eu, Paulo. E porque o que entristece o coração de Paulo, para mim, são pessoas que mesmo conhecendo o evangelho e estando dentro da igreja, são inimigos da cruz de Cristo. Então, esse é um conselho que Paulo diz, e que da mesma forma, eu tenho que ter o cuidado para que eu, como cristão, em nenhum momento eu possa me preocupar totalmente com as coisas terrenas, que eu venha a ser alguém que seja inimigo da cruz de Cristo, aonde o centro de tudo seja eu, seja as preocupações das questões terrenas. E daí ele coloca em contradição, em contrário a isso, né? Porque a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Então, aí Paulo coloca a nossa cidadania celestial. Nós vivemos no mundo aqui na Terra, né? Somos cidadãos também, mas a nossa cidadania verdadeira, a original, que a gente foi criado por Deus, é celestial. Então, com base nessa cidadania, quanto mais relacionamento eu tenho com meu Pai, com Cristo, com Deus, mais eu vou me interessando pelas coisas do reino de Deus, pelas coisas do meu mundo, que é o mundo celestial, que é onde um dia eu vou morar com Cristo. Então, isso de Paulo separa os que pensam nas coisas apenas terrenas, né, e no seu estômago, porque o estômago, na verdade ele usa aqui, porque o estômago é uma coisa bem terrena, porque o estômago assim, ó, deu fome, tu tem que comer, né, então te controla um pouco. Então é essa coisa, é o desejo do corpo.
Então, quando ele coloca, é uma coisa terrena. E daí, quando a gente faz em contradição, é o espiritual, que são as coisas do céu. Então, nós somos cidadãos do céu. E por isso que ele coloca esse contraste. Tá? E esperamos ansiosos pela volta de Cristo. Esse é um desejo de Paulo. Né? Então, se a gente tem esse desejo, né, essa cidadania dos céus, para a gente espera. A gente vive aqui na terra, mas com a esperança de que Cristo vai voltar, de que a gente vai estar com Ele nos céus. Então, é uma esperança diferente, né? É uma vida diferente. E aí, olha só como foi fácil essa parte, né? Porque agora nós já passamos para a terceira parte. Né? Então, a primeira parte, prosseguir. A segunda parte, seguir o exemplo de Paulo, em contraste com aqueles que são contrários à cruz de Cristo, que se preocupam apenas com as coisas terrenas. Nós somos cidadãos dos céus e nós estamos constantemente procurando, entendendo e buscando as coisas do céu, as coisas do nosso Pai.